queria parabenizar a Cores, parabenizar o presidente Nelson, né? Eu fui o primeiro candidato a prefeito a procurar a instituição para discutir as demandas da Cores, né? Fizemos uma carta compromisso especificamente com a Cores, assim como fizemos com a Associação Comercial, quando eu visitei o André há aproximadamente 3 meses atrás, né? Para saber das demandas e das exigências da Associação Comercial e da Cores, e queria parabenizar a Cores aqui, que é forte, diferente de outros municípios, que não é tão forte assim, né? Da postura política da Cores, das exigências que a Cores faz aos candidatos a prefeito. Então, parabéns pela postura de vocês. Primeira coisa, a gente está num projeto de expansão imobiliária, não é só em Suzano, né? Um projeto de expansão imobiliária brasileiro. O governo Lula criou um projeto do Minha Casa Minha Vida e nós estamos com o mercado imobiliário muito aquecido, principalmente na região metropolitana de São Paulo, e Suzano não é diferente disso, né? A Prefeitura aprovou mais de 7 mil moradias em empreendimentos que vão dar um impacto, não simplesmente para a Cores, né? Mas vão dar um impacto também para coisas óbvias do município, como saúde, educação, escolas nessas regiões, da qual a Prefeitura não estudou. E outro grande problema é que esses empreendimentos vêm para a cidade, as pessoas daqui compram esses empreendimentos, fazem financiamentos bancários, e os corretores não são daqui, né? A MRV, por exemplo, traz, sei lá, traz plantão de vendas de São Paulo, né? Os corretores de lá ganham todas as comissões e depois vão embora para a cidade deles e gastam esse recurso lá. Um dos compromissos que eu assumi com a Cores é, primeiramente, né, para a Prefeitura aprovar esses empreendimentos no município, ela vai ser exigência da Prefeitura eles terem corretores do município para fazer a venda desses apartamentos, o que hoje não acontece. E a Prefeitura também tem que exigir contrapartidas. Nós tivemos um exemplo simplório aqui no município, quando a atual gestão até exigiu a Estrada dos Morangos ali, né, que vai para a divisa para Nova Poá, o recapeamento daquela via para um empreendimento da MRV. Mas aquilo é muito pouco, perto do padrão e perto da quantidade de apartamentos que estão vindo para a cidade. Nós vamos exigir sim contrapartidas, né? E não só de praças, contrapartidas sociais. Por exemplo, eles construírem uma creche que atenda a demanda de apartamentos que eles têm ali, né? E a Prefeitura fazer manutenção dessa creche. Ou eles construírem um posto de saúde para a demanda de apartamentos que tem ali, né? Como aconteceu, por exemplo, no Jardim Varã. O Jardim Varã trouxe mais de 2 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 lá. E eles simplesmente colocaram um monte de gente lá sem estrutura nenhuma. Então a escola está superlotada, o posto de saúde está superlotado, falta vagas de creche, né? Isso falta na cidade inteira, mas de lá de forma mais forte, né? Então a Prefeitura, e aí a importância de você discutir o plano diretor, né? De discutir onde é que a gente vai construir prédio, onde a gente não vai construir prédio, né? Rediscutir a área de zoneamento, onde a gente vai construir indústria, onde a gente não vai construir indústria. Então nós vamos exigir sim contrapartidas, não só de praças, mas contrapartidas sociais. Hoje a Prefeitura Municipal de Suzano é uma prefeitura administrativamente muito arcaica. Não foi criado absolutamente nada de novo, nenhum sistema inovador na parte administrativa da prefeitura, repito, há muitos anos, né? Não simplesmente nos últimos 2, 3 anos ou nos últimos 4, 5 anos. Nunca foi criado um projeto de modernização da prefeitura. Você que é corretor hoje sabe, para você puxar um espelho de IPTU, que é uma coisa que tem que se puxar pela internet. Qualquer prefeitura hoje com um sistema moderno, você puxa isso pela internet. Ou, por exemplo, quando você vai fazer transferência de um imóvel, né? E aí você vai transferir o cadastro de IPTU, hoje na prefeitura demora muito tempo. Não é simplesmente pela falta de capacitação do funcionário, mas também pela falta de modernização do sistema. Você vai na prefeitura tirar uma certidão, alguma coisa, você tem que falar com um funcionário. E aí o funcionário busca outro funcionário, que pega outro funcionário, e aí vai lá atrás de um cara que está há 30 anos na prefeitura, que só ele sabe daqueles... Isso não é simplesmente culpa do funcionário, é culpa do sistema, né? Que sistema digitalizado a prefeitura criou para isso? Não era muito mais fácil, em vez de você ir na prefeitura, você tirar isso pela internet? E essa é a nossa proposta. Não é simplesmente capacitar o profissional, mas você tem que modernizar a estrutura administrativa da prefeitura, que não foi modernizada, que nunca foi modernizada, né? Hoje a prefeitura de Suzano tem estrutura administrativa da prefeitura de Biritiba-Mirim. A prefeitura de Guararema hoje é mais moderna que a prefeitura de Suzano. A prefeitura de Ferraz hoje é muito mais moderna que a prefeitura de Suzano, né? Nunca criaram nenhum sistema digital para você modernizar coisas simples da prefeitura, como o espelho do IPTU,
como uma segunda via de IPTU, como, por exemplo, você rediscutir uma dívida do município. Hoje você tem uma dívida atrasada de IPTU e você quer pagar, você não consegue pagar. Né? A prefeitura está arrecadando mais e você não consegue. Então a gente não vai simplesmente capacitar o funcionário, nós vamos modernizar o sistema. E aí a gente vai depender menos do funcionário, porque muitos deles são concursados. A chance disso acontecer é muito grande, porque hoje nós temos uma crise política grave no município. Né? Nós temos 2 grupos políticos fortes e a Câmara serve a um grupo político e a Prefeitura a outro. Se a gente ficar invertendo o poder, nós vamos continuar com essa mesma guerra política. Não tem como uma cidade não rediscutir o plano diretor e achar que isso é normal. Isso é impossível. Não tem como a oposição não discutir o plano diretor e dizer que não discutiu porque a validade é 2014. Né? Isso é um desserviço para o município. A função da Câmara fazer oposição faz parte da oposição. Né? Mas você fazer uma oposição para frente, não fazer uma oposição para trás. Não é você fazer uma oposição para engessar o prefeito. É você criticar o que está errado. Isso é papel da oposição. Você engessar a prefeitura, como foi engessada nos últimos 8 anos, e todo mundo sabe aqui que a prefeitura foi engessada, né? Não é fazer uma oposição prudente, é fazer uma oposição agressiva. Isso aconteceu nos últimos 8 anos. E está virando cultura da cidade. Porque se o PT ganhar a eleição de novo, a oposição vai ficar de novo. E se o grupo da oposição ganhar a eleição, o PT vai fazer uma oposição feroz. Né? Muito feroz. E daí não é uma oposição produtiva, é uma oposição negativa para o município. Então nós estamos instalando uma crise política grave na cidade que o próximo prefeito vai ter muita dificuldade de barrar. Modéstia à parte, a minha candidatura é uma candidatura diferente por isso. Porque nós não temos rusga nem com o PT e não temos rusga com a oposição. Nós temos livre diálogo com a oposição, a atual oposição do município hoje, e temos livre diálogo com o PT também. Aí você consegue construir maioria e consegue aprovar o plano diretor. Eu tenho certeza que se eu ganhar a eleição eu vou conseguir construir maioria. Né? Porque eu vou ter uma gestão, eu não tenho mácula política, eu não tenho rusga com ninguém, eu não tenho ponto negativo com nenhum vereador, não tem por que um vereador simplesmente fazer uma oposição agressiva contra mim. Ele pode fazer uma oposição política, né? E se fizer uma oposição política, está na sua função de vereador e no seu papel de vereador. Agora, não discutir o plano diretor não é uma posição política. Não discutir o plano diretor é uma posição negativa para o município que a Câmara tem feito. Eu tenho certeza que eu vou conseguir maioria dos vereadores. E eu acho que o único projeto que vai conseguir é o meu. Nenhum outro projeto consegue, porque todos esses projetos estão ligados a um grupo político, ou da situação ou da oposição. Não tem nenhum candidato que não é ligado a nada, só eu. Todos os candidatos são ligados à oposição ou são ligados à situação, né? E eles têm rusgas políticas graves. Mas vamos se dizer que eu não consiga, por exemplo, maioria na Câmara. Vamos levantar essa hipótese. Aí eu vou ter parcerias com uma associação comercial, como a Ciesp, né, como entidades da sociedade civil, e aí eu vou chamar essas entidades para discutir o plano diretor na Câmara. Né? Essas entidades vão fazer pressão comigo enquanto prefeito para discutir. Não para aprovar o plano diretor da forma que eu quero, mas para aprovar o plano diretor da forma que a sociedade civil quer. E aí que devia ter sido a função do prefeito e a função da Câmara Municipal, que não fez. A questão do transporte do município é outra coisa própria só da cidade. Nenhuma cidade da região metropolitana de São Paulo tem problemas graves no transporte como em Suzano. E repito, por quê? Por conta de crise política. Né? A atual gestão, o ex-prefeito assinou um contrato no dia 27 de dezembro de renovação da Visul por mais 15 anos. A atual gestão não gostou dessa postura política e começou a discutir isso na justiça. E aí você imagina você sendo dono da Visul, tem um contrato que você não sabe se vai vingar, você não vai investir nesse município. E aí o transporte da cidade virou caótico. A prefeitura, para amenizar esse problema grave, começou a legalizar o transporte alternativo, né? E tá ali o presidente da Associação de Transporte Alternativo, que é o Sérgio, que hoje é uma realidade no município e conta com 173 vans na cidade, que ajudaram a prefeitura a amenizar uma crise gravíssima, quando a Visul estava largando as pontas aqui do município. E agora a empresa Radial tem um transporte de emergência, né? A Radial está na cidade com um contrato de emergência, ela não tem uma licitação. E aí me admira muito uma empresa que está com um contrato de emergência comprar 70 ônibus novos, sendo que vai ter uma licitação daqui a um mês. Como é que uma empresa, você dono da empresa Radial, vai investir 70 ônibus num contrato de emergência que finda em um mês? Você vai colocar onde esses ônibus se você perder a licitação?
Será que ele vai perder a licitação? Né? Nós tivemos o monopólio da Visu aqui muitos anos. Na verdade, nós tivemos o monopólio de algumas empresas da cidade muitos anos, né? Que prestaram serviços históricos para a prefeitura. Estão aí há 30 anos, eu não vou citar nomes, mas vocês sabem quais são. E a Visu não era diferente disso, né? E aí eles querem trazer a Radial para ficar mais 15 ou 20 anos. Nada contra a empresa Radial. A empresa Radial presta um serviço no município do qual meu pai é prefeito e presta um bom serviço lá. Está entre as empresas mais conceituadas pela população na região metropolitana. Agora, muito me estranha a empresa comprar 50 ônibus antes de abrir uma licitação. Né? Será que essa licitação será produtiva, será séria? Não estou dizendo que não será, né? Só estou levantando esse marco. Então, qual é a nossa proposta? Primeira coisa, a gente vai ter que rediscutir o edital dessa licitação. Nós vamos rediscutir tudo, né? Primeiro, o ônibus tem que ter acessibilidade, 100% da frota, o que não acontece hoje. Tem que ter renovação da frota a cada 3 anos, o que não acontece hoje. Nós temos que rediscutir todas as linhas, o que não acontece hoje. Nós temos que ter um transporte harmonioso com o transporte alternativo, que hoje é realidade no município, não adianta dizer que não. Hoje o motorista da van sai correndo para pegar o passageiro antes do ônibus, né? Tá virando uma briga, uma guerra. E essa guerra a gente já sabe como termina, né? Termina como já aconteceu em São Paulo, com morte de 2, 3 pessoas, como já aconteceu em Ferraz, com morte de 2, 3 pessoas, virou uma queda de braço entre empresa de ônibus e transporte alternativo. Nossa proposta é dividir as linhas. Empresa de bairro, quem vai fazer o transporte alternativo. Empresas e linhas centrais, quem vai fazer a empresa de ônibus. Dessa forma você consegue diminuir a guerra, né? Porque cada um tem seu passageiro e cada um tem seu ponto. E aí você pode, por exemplo, exigir cumprimento de horário, como a gente vai fazer. Qualquer país de primeiro mundo que você vá, tá lá no ponto de ônibus os horários que o ônibus vai passar. E cumprir o horário é muito simples, o ônibus já vai passar. Se ele chegar 5 minutos mais cedo, ele espera 5 minutos para dar o horário do ponto para ele poder sair. E aí ele vai chegar no outro ponto com horário, né? No horário certo. Se o passageiro chegar, por exemplo, no seu ponto, no horário marcado e o ônibus ainda não passar, ele sabe que o ônibus vai atrasar um pouquinho, então ele espera chegar o ônibus 2, 3 minutos. E a gente vai exigir cumprimento de horário, renovação da frota, acessibilidade, rediscutir todas as linhas, porque tem linhas superlotadas hoje e linhas que pegam poucos passageiros, e ter uma convivência harmoniosa com o transporte alternativo. Nós temos hoje entidades sérias no município, como o Observatório Social, que tem acompanhado todas as licitações e que tem acompanhado os editais. E é uma ferramenta que a sociedade civil tem hoje de ver se o edital está com carta marcada ou não e aí rediscutir. Não dá para a gente rediscutir uma coisa, se estiver dentro da lei, eu não estou dizendo que não vai estar, tá? Estou dizendo que é suspeito. Tá? O Observatório Social, eu fiz uma reunião com eles e é um projeto muito interessante da sociedade civil que vai acabar acompanhando principalmente as ações fiscais da prefeitura e, obviamente, as licitações. Uma forma de você fazer isso é, primeiro, hoje as empresas elas têm que pagar uma taxa para a prefeitura para participar de licitação pública, né? E a gente pode, por exemplo, criar um incentivo de as empresas que têm sede no município a prefeitura não cobrar essa taxa. Você instituir o pregão eletrônico, por exemplo, é uma forma de você incentivar a pequena empresa a participar de processos licitatórios simples, né? Que vão até 30 mil reais, até 40 mil reais, até 50 mil reais, que as empresas do município podem participar. O compromisso que eu assumi com o Observatório Social é outra forma de a gente incentivar as empresas do município, né? No meu governo, o Observatório Social terá uma sala dentro da prefeitura, terá um representante dentro da comissão de licitação, isso é importante ressaltar, né? O Observatório Social vai indicar um representante para estar dentro da comissão de licitação e aí discutir e rediscutir todos os editais, né? E você criando isso, você facilita as empresas do município e você dá credibilidade para o governo. Porque um governo, ele não basta ser realizador, ele tem que ter credibilidade. E o governo em Suzano, historicamente, nunca teve credibilidade. Porque nós tivemos sempre as mesmas empresas ganhando tudo, né? Historicamente, em Suzano, nós não tivemos governo de credibilidade para a sociedade. Então, o observatório é uma função importante, né? Eu queria parabenizar as pessoas que criaram o observatório na presidência do Treco. A gente desonerar as empresas a pagar essa taxa para participar das licitações e a gente criar o pregão eletrônico. Hoje a Prefeitura de Suzano não faz praticamente nada com o pregão eletrônico e é uma lei federal, né? Obrigação
da prefeitura fazer.